Saudações a todos, meu nome é La Trindade, esse é o Resenha Oculta. E hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre um assunto um tanto quanto diferente aqui. Você já deve ter visto aí na thumb, né, sobre do que se trata, obviamente. E, e eu vou falar nesse primeiro vídeo aqui sobre as razões que me levaram a decidir fazer, né, esse teste. Eu já peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe aí seu comentário e etc. Qualquer dúvida que você tenha ou palavra de apoio, deixe seu like. Os meus contatos vão estar todos aí dispostos na tela. E já peço desculpas antecipadamente por eu ficar eventualmente me enxugando aqui, porque está muito calor no Rio de Janeiro, fazendo 40 graus com sensação de 60. Estamos chegando nesse nível. Então, assim, tá difícil. E, né, os dispositivos, eles captam muitos sons aleatórios, etc. Então, se ligar ventilador e etc. Fica um incômodo muito grande. Mas, enfim. Bom, hoje eu venho aqui falar sobre essa questão genética, né? E por que que isso, de uns tempos para cá, começou a me incomodar, começou a chamar muito minha atenção e etc. Para a gente entender melhor isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? E pensar que na minha infância eu sempre fui tratado como uma criança morena, né? Essa era a palavra que era muito usada na época, né? O Alan é moreno. E eu sempre me identifiquei igualmente dessa forma. Por quê? Porque eu olhava para minha cor, comparava com a cor de outras pessoas e achava que de fato eu não era branco, né? Porque eu via que havia uma diferença da cor, mesmo quando eu não estava, né, não tinha tomado sol e etc. Da mesma forma que eu não me identificava com as pessoas de pele preta, né? Porque eu via também uma diferença de cor. A mesma coisa, a situação sobre a questão de cabelo, por exemplo, né? Para quem não sabe, esse aqui é meu cabelo mesmo, né? Meus dreads são todos naturais. Isso tudo aqui é tudo meu cabelo, não tem aplique nem nada. Mas o meu cabelo, quando não está, né, quando não está com dread, né, ou seja, quando não tinha feito ainda os dreads, o meu cabelo é cacheado, né? Não é um cabelo liso, né? Tampouco é aquele cabelo de tipo africano e etc, né? Crespo, naquele sentido mais rígido, né? Dos cachos mais, como é que se diz? Eu tô tomando cuidado aqui com as palavras para não ser ofensivo com ninguém. Mas, enfim, há uma diferença, né? Entre os tipos de cabelo crespo, né? Do tipo africano e os tipos cacheados. E bom, então eu sempre me vi, né, nessa questão étnica como um ser praticamente intermediário, né? Então eu olhava para uma pessoa branca, eu não me identificava com ela, achava que nós éramos diferentes, da mesma forma que eu via uma pessoa preta e também achava que nós somos diferentes, éramos diferentes, etc. Então quando alguém dizia para mim que eu era moreno, eu falava, eu sou isso daí, moreno deve ser isso, né? Esse ser intermediário ali em termos étnicos. Com o passar do tempo, e além de outros termos, né, como mulato, e enfim, eu não vou entrar aqui no mérito, né, não vou ficar aqui discutindo essas questões de significado etimológico de palavra, porque existem muitos problemas em relação a essas afirmações que são constantemente feitas, né? As pessoas muitas vezes ignoram que as palavras, a língua ela é viva, né? E, portanto, ela tem uma dinâmica de ressignificação dos termos, então uma palavra que muitas vezes tinha um sentido no passado ou poderia ter tido, ela pode ser totalmente ressignificada em outro contexto. Para isso existe, né, especialistas dentro do campo da linguística que estudam, né, o sentido das palavras dentro dos recortes culturais e temporais. Então, ignorar isso é ignorar, né, a própria questão linguística, né, a própria questão científica da linguagem e comunicação humana. Bom, e aí, enfim, então assim, esses termos nunca me causaram problema. E até hoje, para mim, não são um problema. Pessoalmente, se a pessoa me chama de moreno, pardo, mulato, enfim, para mim não é um problema. E aí, quando eu entrei para Kimbanda,
isso começou a pesar um pouco mais. Por quê? Porque a Kimbanda trabalha muito com a questão da ancestralidade, né? E é uma coisa que é o tempo inteiro falada, né? Sobre os nossos ancestrais e etc. E que muitos dos Exus cultuados, etc., são nossos ancestrais. Quando não são ancestrais familiares e sanguíneos, são ancestrais do próprio país, no caso aqui o Brasil. E enfim, dentro desse contexto todo, isso começou a chamar a minha atenção em conjunto a todo esse discurso novo que vem sendo feito sobre a questão de negritude e etc. Que 50% mais de 50% da população brasileira é negra, e quando eu fiz os dreads, as pessoas também passaram a me chamar muito mais de negro do que de moreno, então isso foi me causando uma certa estranheza sobre o meu lugar, né, dentro desse contexto étnico. Então eu comecei a me questionar, afinal de contas, o que que eu sou? Né? Eu sou negro e não reconheço que sou negro? Ou eu sou de fato moreno, pardo e etc., mulato, como era falado desde a minha infância? Afinal de contas, o que está acontecendo, né? Será que eu fui enganado a vida inteira? Será que eu não estou me enxergando e tudo mais? Enfim, foram várias questões que começaram a me surgir e eu comecei a olhar para o meu contexto familiar, né? Então, assim, minha mãe, ela tem uma cor de pele parecida com a minha, né? Um pouco mais escura, mas praticamente a mesma cor, a mesma cor, só o tom que é diferente. O meu pai é preto, né? Eu e meu irmão nascemos mais claros. Por quê? Porque grande parte da nossa família, até onde a gente conhece, é de brancos. Então eu vou de repente colocar a foto aí e vocês vão ver, né? Os meus ancestrais familiares aqui e os mais recentes, né? Os parentes mais próximos, todos da família Trindade. Por que da família Trindade? Porque é a família a qual eu tenho contato. A parte do meu pai, né, que é lá do Nordeste, eu não sei, eu não conheço. Os únicos que eu conheci foram os meus avós, os pais dele. O meu avô, pai do meu pai, era preto e a minha avó, ela é clara, né? Eu não tenho muita memória da cor dela, mas eu sei que ela é uma mulher clara, muito provavelmente parda ou branca. E eu sei que minha mãe fala que, porque como ela foi expulsa de casa lá no Nordeste por ter casado com meu avô, a minha avó passou a rezar, né, para que todo filho que ela tivesse nascesse preto. Então, essa é uma coisa que minha mãe sempre conta em referência à mãe do meu pai, né? Então ela diz isso, que toda vez que ela engravidava, minha avó, ela falava assim, não, tomara que nasça uma criança preta, etc, porque eu não quero filho branco. Enfim, por causa dos traumas, né, que ela sofreu lá com os parentes dela, por causa da expulsão, por ter sido expulsa de casa, por ter casado com meu avô, que era preto. Bom, então assim, em termos de referência visual, tá, e de convivência, grande parte da minha família, né, falando da parte dos Trindade, é de brancos ou de pardos, ou seja, de pessoas amorenadas assim da minha cor. Mas a grande maioria são brancos, inclusive os mais antigos. Os nomes desses indivíduos se misturam entre nomes de brancos europeus, como é a grande maioria da população brasileira, enfim, por várias questões históricas que todo mundo conhece bem, mas também com nomes indígenas. Então, assim, eu sou, a minha avó, mãe da minha mãe, se chamava Iracema. E na certidão de nascimento dela consta como uma mulher branca. Já na carteira de trabalho consta como uma mulher parda. Na certidão de óbito dela consta como uma mulher branca. Então, assim, tem esses três momentos onde ela foi classificada de forma diferente. O meu avô, pai da minha mãe, né? Até onde eu sei, ele era um homem meio mulato, mais escuro, mais pro negro, né? Então, enfim, mas grande parte da família aqui, né, que é da parte da minha mãe, ou seja, dos Trindade, são brancos. Isso eu sei por causa de convivência, de fotos, etc. Então, vem todas essas questões, né? Afinal de contas, né? Por que os meus pais são mais escuros, né? Eu nasci mais claro, os nomes são nomes indígenas, além de nomes de brancos, etc. Várias questões aí que se misturam, que eu já falei em alguns momentos aqui nos vídeos, etc. Sobre qual a minha opinião sobre isso, etc. Eu sou um defensor da miscigenação brasileira, né? Eu acredito que nós somos um povo mestiço, distinto
de outros povos nesse sentido, né? Porque nossa história desde o começo foi uma história miscigenada e, portanto, isso tem que ser levado em consideração, justamente por causa disso. Como a minha história familiar não é diferente de muitas pessoas. Muitas pessoas são assim, tem um pai preto com uma mãe branca, com uma avó indígena e por aí vai. Então a nossa genética é muito mesclada. Mas quando a gente entra nessa questão espiritual, para além do social, né? Isso conta também muito. Então, assim, além da preocupação social, né? No sentido de querer entender como eu vou me afirmar, como eu vou querer me afirmar, eu quero entender, né? De que sangue eu carrego, né? No meu DNA, para além, né? Daquilo que as pessoas estão dizendo sobre o que eu sou. Porque as pessoas agora, elas se acharam no direito de apontar o que o outro é, sem conhecer a história do outro, né? Então, automaticamente, porque vem uma pessoa de pele escura, elas automaticamente já classificam, é um descendente africano, ignorando muitas vezes a nossa ancestralidade indígena também. Enfim, fora também a ancestralidade europeia, inegavelmente. Eu tenho sangue branco, né? Isso daí não tenho nem dúvidas, tá? A prova são aqui meus familiares, etc., né? Da família Trindade e tudo. Então, para entender melhor isso, eu resolvi, né? Comprar aqui, tá aqui com papel por causa do meu endereço tá aqui, meus dados estão aqui, etc. Aqui da Genera, né? Que é o teste genético, eu nem abri ainda. E eu vou abrir com vocês isso aqui para, enfim, para fazer esse teste aí para ver, né? Como é que sai esse resultado. Afinal de contas, eu sou o quê? Eu sou branco, eu sou preto, eu sou indígena, né? Em termos de predominância, né? Porque eu não sou nem branco, nem preto, nem indígena, né? Eu sou um mestiço. Mas afinal de contas, qual é a predominância da minha cor, né? Do meu sangue, né? O que conta mais no meu DNA? Então tá aqui, ó, o testezinho da Genera, ancestralidade, saúde e bem-estar, kit completo para coleta de DNA. Bom, aqui vem o código que eu vou esconder aqui, tá? Porque, enfim, é um código pessoal. Aqui vem outro QR Code aqui que eu não posso mostrar porque deve ser algo também de registro pessoal. Aqui um envelope, uma declaração de conteúdo. E aqui os cotonetes, creio, para fazer a coleta, ok? Aqui a caixinha, tem mais nada dentro. Então eu vou fazer essa coleta aqui e vou mostrar para vocês o resultado num outro vídeo, né? Sobre o que saiu da minha ancestralidade, afinal de contas é isso. Eu sou o quê? Em termos predominantes. Eu sou mais indígena, eu sou mais europeu, eu sou mais africano, né? É um teste que eu acho que bastante interessante, assim, que todo mundo deveria fazer. Para a gente, enquanto brasileiro, se importar mais com a nossa nacionalidade e menos em importar conceitos estrangeiros para o nosso país. Darcy Ribeiro já falava isso, né, sobre a miscigenação, sobre o Brasil ser um país mestiço. O que nos enriquece, o que nos torna brasileiros é essa mestiçagem. Nós somos um povo plural, diverso, é isso que nos constitui. Então, esses povos que têm outra história lá dos Estados Unidos, da Europa, essa gente todos, africanos, etc., eles são outros, eles não são a gente. Nós somos brasileiros, nós somos compostos por ancestralidade que advém desses lugares também. Mas a América aqui, esse continente ameríndio, indígena, já era habitado por um monte de gente antes de africano e de europeu chegar aqui. Então, mesmo que no meu caso, de que eu seja predominantemente, em termos genéticos, né, africano, ou europeu, ou americano, isso não muda nada o fato de eu ser brasileiro. Eu sou brasileiro, sou nascido nessa terra, criado por brasileiros, descendentes de brasileiros, né, herdeiro dessa herança cultural e genética múltipla que nos caracteriza enquanto nação.
Então, tudo isso aqui serve apenas como uma maneira da gente se entender um pouco melhor, mas não muda nada o fato, né? Mesmo que saia que eu seja mais africano, que eu seja mais europeu ou que eu seja mais americano, ainda assim, eu sou fruto dessa mistura toda, porque na minha família tem branco, preto e indígena. Portanto, eu sou e continuarei sendo brasileiro. Então, no próximo vídeo, a gente mostra o resultado aí. Vou enviar para eles, e aí tem que esperar um tempo, são até 40 dias, para eles darem a resposta, né? E aí eu mostro para vocês e a gente vê junto. Estou um pouco nervoso, mas vamos fazer isso juntos. Vamos ver. Até a próxima.